I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje trago Diogo Ramalho, jogador do Varzim. Diogo, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos então falar um bocadinho de futebol. Obrigado eu, é sempre um prazer poder participar nestes programas e poder partilhar um pouco da minha experiência e um pouco do meu conhecimento que fui adquirindo nesta curta carreira. Diogo, a primeira pergunta que tenho é muito simples. Sendo um médio, és um médio de último passo ou de iniciar a construção? Assim, eu vejo-me mais como um médio box-to-box, gosto de ir tanto de receber a bola entre linhas, como ir buscar mais ao pé do central ou do 6, e gosto de carregar jogo, transportar bola, mas também gosto de aparecer no último terço para poder tomar a última decisão, o último passo ou rematar a baliza. Eu vejo-me mais como um médio box-to-box. Também pela última época que fiz no Lessa, que joguei mais na posição de 8, embora nos outros clubes, tanto no Mirandela como no Gil Vicente, jogava sempre numa zona mais recuada. Sentes-te preparado para jogar tanto no meio campo a 2 como no meio campo a 3? E já agora, quais são as principais diferenças de jogares num e noutro? E eu, quando jogava no meio campo a 2, costumava ser sempre aquele médio com mais liberdade de carregar, de aparecer em zonas ofensivas e pronto, ser um pouco mais criativo. Quando na minha formação jogava quase sempre com 1-2 e eu jogava quase sempre a 6, mas era uma posição que não tinha tanta liberdade e estava ali mais posicional, não podia aparecer mais em zonas ofensivas e era mais responsável pelos equilíbrios e tudo. E acho que a principal diferença entre essas táticas do meio campo é a liberdade que temos, porque a 6 temos de ser mais posicionais, enquanto que a 8 temos um pouco mais de liberdade. Mas imagina, tu no meio campo a 2 não tens de ter, por exemplo, um raio de ação maior, principalmente a defender? Sim, às vezes temos de sair se calhar se jogamos sozinhos no meio campo a 1, às vezes é mais difícil quando, por exemplo, temos de dar uma dobra num lateral, caso o central não chegue a tempo ou assim, e se jogamos com 2, às vezes, como estamos mais perto da lateral, temos mais tempo para chegar por exemplo, a essa dobra, que é das partes mais, na minha opinião, é dos processos defensivos mais difíceis de defender nessa posição, as dobras no lateral, e acho, na minha opinião, mais fácil para defender no meio campo a 2. Imagina, quando a bola vai então ao corredor lateral, como tu falavas, o lateral sai então no portador da bola, tens que ter esses comportamentos de ajustar na linha defensiva? Sim, principalmente se for numa zona mais, se estivermos a defender numa zona mais avançada, se eu chegar a tempo, é melhor, porque ainda temos mais metros para trás até a nossa baliza e não obrigamos o nosso central a sair da sua posição. Mas também quem tem de dar esse feedback é mais o central, porque ele está a ver o jogo de frente e tem uma visão mais alargada que a nossa. Se já estivermos em zonas mais defensivas, eu acho que o central até pode dar essa dobra e um dos médios encaixar na posição do central, porque acho que numa zona mais recuada já não dá tanto tempo para o médio sair lá. Exato, ok. Já agora, sentes mais confortável a jogar no meio campo a 2 ou a 3? Eu gosto mais de jogar no meio campo a 3, porque tem mais gente para equilíbrios e às vezes se um falha dá para outros compensar e dá sempre para ter um pouco mais de liberdade. E estás mais confortável, não é, defensivamente? Sim. Ok. Olha, tu esta temporada fizeste, se não estou em erro, 6 golos ao serviço de Lessa. A minha pergunta é, sendo que alguns foram de penalti, mas são números interessantes para um médio. São consequência do bom jogo ofensivo da equipa ou foi uma evolução da tua parte nesse sentido? Ou foi apenas circunstancial?
Acho que foi uma mistura dos dois. Nós lá no Lessa éramos uma equipa que trabalhava muito bem tanto defensivamente como ofensivamente e a prova disso é que tivemos vários jogadores com 7, 8 golos, o caso do Barbosa, o Ivanildo, o Miguel Lopes, o Nani, tiveram todos 6, 7, 8 golos, se não me engano, e eu fiz 6, mas também porque o Mister me dava essa liberdade de aparecer lá à frente e aparecer em zonas ofensivas, e lá está. Acho que foi, se não estou em erro, foram 2 penaltis, e pronto, acho que é essa a razão. Hoje em dia também, imagina, a nível defensivo pede-se muita agressividade e muita disponibilidade física nos médios, como estamos inclusive agora a falar para fazer as dobras, para ajudar na linha defensiva, etc. Achas que tens isso ou precisas de melhorar nesse ponto? Eu acho que fui ganhando esse aspecto ao longo do tempo, até com o meu Mister Rui Borges, que foi meu treinador no Mirandela, mando desde já um abraço. Ele incutiu isso muito em mim e até que foi a primeira vez na minha carreira que fiquei de fora de um jogo por acumulação de amarelos, tive 5 amarelos, estava sempre a fazer falta, tinha sempre a agressividade no topo e depois acho que consegui carregar isso também para a Lessa da Palmeira, que era um clube também muito exigente e tínhamos que, é a imagem do clube, tínhamos de ser todos muito agressivos e agora no Varzim também é um dos primeiros princípios da equipa, é a agressividade, é a única coisa que não nos pode faltar e por isso sim, espero manter a agressividade este ano, claro, com sempre espaço para melhorar nesse aspecto. Quais são os teus indicadores de pressão? Os meus indicadores de pressão é, por exemplo, quando há um passe recuado e à minha frente eu tenho um curto espaço para poder sair à bola, ou uma bola que vai no ar, ou um passe paralelo que seja ali numa zona mais fácil de ganhar a bola e que dê para uma situação de perigo. Acho que são esses os indicadores de pressão. Tens espaço de manobra para antecipar jogadas? Estou-me a fazer entender, imagina, porque se falhares uma jogada podes comprometer completamente a organização defensiva da tua equipa. Sim. Há espaço assim, para isso? Sim, acho que cada vez menos há espaço para isso, porque no futebol cada vez se treina mais aspectos táticos e se tem atenção a esses detalhes todos, e eu acho que neste momento o jogador tem cada vez menos espaço para errar e menos espaço de manobra para fazer essas coisas, porque os jogadores hoje estão mais rápidos, estão mais velozes e mais rápidos a executar. E por isso mesmo acho que temos pouco esse espaço de manobra para facilitar. Costuma-se dizer, já que estás a falar agora também em tomar a decisão, que os médios têm que ser os jogadores mais inteligentes do campo e que têm que saber gerir os ritmos de jogo. A minha primeira pergunta é, concordas? E já agora, o que é isto de gerir os ritmos de jogo e como é que tu podes fazê-lo, por exemplo, aos 80 minutos, num jogo em que estás completamente fatigado? Assim, eu acho que todos os jogadores têm de ser inteligentes, mas eu, como sou médio, também vou proteger um bocado mais os médios, porque levamos uma carga mental maior do que acho eu, na minha opinião, das outras posições, porque primeiro estatisticamente somos os que corremos mais para trás e para a frente, estamos sempre em piques, e depois essa fadiga física vai afetando sempre a fadiga mental. E, por exemplo, aos 80, quando já estamos cansados mentalmente, às vezes temos tendência a carregar mais bola e a demorar a soltar, e nós temos de fazer precisamente o contrário. Quanto mais cansados estamos, é soltar mais rápido, pensar mais rápido o jogo, só que isso é difícil de gerir. E claro, esse processo todo passa pelos médios, que são eles os responsáveis por gerir o tempo, os timings de jogo, quando devem acelerar, quando devem meter gelo, são eles os pensadores, e acho que têm um papel muito importante numa equipa nesse sentido, na parte mental. Como é que vocês, jogadores, médios, etc., fazem isso? Como é que vocês aprendem isso? É treino? É ver jogos de futebol? Há alguma coisa complementar que faças fora do âmbito de treino? Sim, eu não gosto muito de ver futebol na televisão, porque quando estou fora dos treinos do futebol não gosto muito de falar futebol ou de estar sempre a viver futebol. Gosto de ter tempo para mim, para a minha família, mas há 2 jogadores que eu gosto muito de observar, que é o Sérgio Busquets e o Marco Llorente,
e quando há jogos deles eu não, gosto sempre de ver, e são neles que eu tiro, são eles os meus ídolos, são eles que tiro algumas ideias de jogo e tudo, e para mim o Sérgio Busquets é o mais inteligente nesse sentido, de gerir os timings de jogo, de saber quando tem de acelerar, de saber quando tem de quebrar o jogo, mas isso também é um processo que já nos ensinam. É claro que é preciso ter uma boa formação, mas é um processo que acho que já vem de baixo e é bem trabalhado na formação. Tu achas que essa tomada de decisão é consequência do treino e daquilo que o treinador te ensina, mas não achas que o facto de veres constantemente, se calhar, o Busquets, isso não pode acrescentar algo mais no jogo inconscientemente até? Claro, eles são os melhores do mundo e são com eles que temos que aprender, até que quando tenho um jogo, antes do jogo gosto sempre de ver, por exemplo, vídeos dele, vídeos do Marco Llorente, de jogadores assim da minha posição, e às vezes até uma pessoa se lembra de uma jogada que eles fizeram ou de uma tomada de decisão que eles fizeram, e nessa fração de segundos muito rápida passa tudo pela cabeça, e nós aí é que temos de ver qual é a melhor opção. Claro. Imagina, já agora, voltando um bocado atrás, estamos a falar, por exemplo, quando estás em jogo aos 80 minutos, já fizeste 80 minutos de jogo, estás completamente cansado. Enquanto tu mesmo, Diogo, tens tendência para soltar a bola mais rapidamente, ou eventualmente com o cansaço acabas por transportar mais a bola e até perder mais alguns duelos, vamos dizer assim? Eu, por norma, já sou um jogador que gosta quase sempre de carregar a bola, gosto de passar 1 ou 2 linhas e soltar a bola, porque acho que tenho essa capacidade de transporte. Mas aos 90 ou aos 80, às vezes é mais difícil de saber se tenho de carregar ou se tenho de passar logo a bola, mas por norma tento soltar sempre o mais rápido possível, porque o pique que eu dava aos 20 ou aos 15 já não vai ser igual ao pique que eu dava aos 80, e por isso tento soltar sempre mais rápido a bola. Mas imagina, tens consciência que falhas mais aos 80 minutos do que no início? Quando estás lá dentro do campo, tu dizes, opa, se calhar isto agora não vai dar. Eu, por norma, costumo fazer sempre melhores segundas partes do que primeiras, mas costumo ouvir mais feedbacks da parte do banco no fim do jogo do que no início, porque também lá está, quem está de fora vê melhor e se calhar vê que eu posso estar mal posicionado ou posso ter tomado uma decisão menos boa, e recebo mais feedbacks no final do jogo do que no início. Ok. Já agora, se não fosses médio, em que posição é que gostarias de jogar e porquê? Gostava de ser extremo esquerdo, que eu gosto de jogar de pé trocado, já no meio campo gosto de jogar do lado esquerdo, mas gostava de jogar a extremo esquerdo, que era para... Gosto de cortar para dentro e chutar ou fazer o último passe, às vezes para aquela ruptura do movimento contrário do ponta de lança e soltar a bola. Mas isso também tu podes acabar por fazer se jogares a média, não é? Não vais puxar tanto não vais estar tanto no corredor, mas sim, podes estar ali. Sim, mas tanto a média eu gosto. O ano passado fazia muitas vezes isso, às vezes baixava para a linha dos centrais e mandava o lateral ir embora, e pegava eu o jogo ali mais na lateral e gostava de conduzir para dentro e soltar. Ok. Uma pergunta muito específica, já que jogaste contra o Sporting este ano, qual é a diferença de jogar contra equipas de CNS e jogar contra o Sporting? Para além de que, óbvio, que é também a velocidade da tomada de decisão, etc. Mas o que é que tu sentiste ali, a grande diferença de jogar entre o Sporting e os outros? Foi uma pergunta que muita gente me fez a seguir ao jogo, e eu acho que a principal diferença é mesmo a condição física deles, tanto numa aceleração, como num sprint, como uma recepção e um passe, é tudo muito rápido, eles pensam muito rápido. Agora, a nível técnico, claro que eles também estão um patamar acima, por isso é que estão lá, mas acho que muitos jogadores de Liga 3 ou de segunda Liga ou até, claro, Primeira Liga, se tivessem as condições de trabalho, como têm os jogadores de Sporting, Benfica, Porto, acho que faziam uma figura tão boa como a deles, mas claro, eles são diferenciados porque têm uma condição física muito diferente. Ou seja, trabalho. Estamos a ir ao acordo, então, se calhar, daquilo
que se fala muito hoje em dia, então, que é a qualidade técnica muitos jogadores têm, agora é preciso saber ter a disponibilidade física para conseguir implementá-la da melhor forma. Acho que essa é a principal diferença, até porque no jogo lá nós fizemos boas jogadas, tivemos grandes combinações e não fomos aquela equipa que foi lá para trás e estacionar o autocarro, ainda fizemos coisas muito bonitas e acho que tecnicamente não foi um jogo que teve assim uma diferença muito grande, acho que foi mesmo o aspecto físico. Ok. Continuando então, chegas agora a um patamar interessante, acho eu, da tua carreira, Liga 3, né? Chegas a um clube como o Varzim, que eu acredito que tem as ambições de voltar a chegar a uma segunda liga. Foi por causa disso que assinaste pelo Varzim? Ou houve outros motivos? Sim, eu já tinha jogado no Varzim B, se estou em erro, há 3 anos atrás, e é um clube com uma mística incrível, é inconfundível, são muito grandes mesmo, e quando apareceu a hipótese de ir para a Liga 3 e para um clube como o Varzim, que tem uma responsabilidade enorme, e sendo também perto de casa, era juntar o útil ao agradável, nem pensei uma vez sequer. Já agora falando um bocado do teu treinador, Tiago Margarido, quais foram as tuas primeiras impressões dele? Sim, ainda não lidei muito com o Mister porque tive aqui uma micro-rotura, mas o pouco tempo que tive de treino, dá para ver que é um treinador muito exigente, muito trabalhador e confiante nas ideias dele. E não tenho a menor dúvida que é um Mister que vai chegar lá acima facilmente e que nos vai ajudar muito este ano a cumprir os nossos objetivos. Já agora, não sei se me podes dizer ou não, mas quais foram as primeiras coisas que trabalharam na pré-época? Sim, foi aquilo que eu disse. O primeiro princípio deste clube é a agressividade e a intensidade, que isso não é uma premissa que não pode faltar neste clube, e todos os treinos têm esses dois componentes, a agressividade. Ou seja, vamos a falar mais da pressão e da reação à perda, é isso? Tudo, isso tudo. Ok. Passaste então por Gil Vicente, Varzim B, como já disseste, Mirandela, Lessa e agora Varzim. A pergunta que te faço é: onde é que te esperas ver daqui a 3, 4 anos? Quais são as tuas ambições? Assim, eu acho que estou numa fase crescente da minha carreira e espero dar continuidade a essa fase, e se as coisas correrem como estão a correr agora, espero chegar aos patamares profissionais do futebol, e com isto digo Primeira Liga, Segunda Liga de Portugal, ou no estrangeiro, daqueles top 5 de ligas europeias, e acho que é para isso que um jogador de futebol tem de trabalhar, tem de trabalhar sempre para o melhor possível, e as primeiras ligas são o topo do futebol. Já agora, estás disposto, por exemplo, a ir para uma segunda liga de outro país? Ou é uma opção que pensas que não vale a pena até para ficar cá em Portugal, porque há uma maior probabilidade de chegares a um patamar mais interessante? Sim, eu acho que Portugal é uma montra muito grande para o futebol, e é um país com condições, pode não ser dos países que mais paga, e por isso é que lá fora às vezes é muito atrativo, mas a nível de poder dar nas vistas, de poder estar num bom palco, acho que Portugal é dos melhores países para isso, é uma boa montra, e por isso é que me sinto bem aqui, e acho que Portugal é sempre um bom projeto. Já agora, atualmente, imagina, tens 24 anos, eu não tenho erro, não é? 23, desculpa. Pensas, se surgisse agora uma proposta interessante de outro país, por exemplo, das Arábias, e te surgisse uma proposta a nível desportivo vantajoso, sei lá, de segunda ou primeira liga, o que é que optarias? Eu sei que aqui que é muito subjetivo e há muitas condicionantes, mas achas que ias mais para a componente desportiva, por acreditar que ainda és novo e podes chegar a um elevado patamar, ou escolhias mais a vertente financeira, por acreditares que se calhar era uma oportunidade de uma vida? Assim, há valores que nunca se pode negar nem dizer que não é? Mas agora, se fosse assim umas propostas equilibradas, eu ia escolher sempre a opção que tomei agora, que dei sempre prioridade ao projeto desportivo,
às condições em que ia jogar, ao palco, do que a parte monetária, porque eu acho que até aos 23, 24 anos, enquanto pudermos e tivermos as possibilidades de dar prioridade à parte esportiva e à parte do projeto, acho que devemos ir por esse caminho. Agora, claro, há sempre valores que é muito difícil de rejeitar. E, claro, agora, se já tivesse os meus 26, 29, por aí, olha, já optava por essa parte. Claro. Olha, Diogo, chegou então aquela parte da conversa em que eu te pergunto se preferes uma coisa ou outra e não podes Ok. justificar porquê, ok? Ok. Sair a jogar no meio campo defensivo de frente para o jogo ou de costas no meio campo ofensivo? Ser a jogar de frente. O que é um 10 hoje em dia? Um médio ofensivo ou um segundo avançado? No segundo avançado. Preferes treinar o momento de organização defensiva ou bolas paradas? Bolas paradas. Meio campo a 2 ou a 3? A 3. Ganhar por 3-0 ou por um gol de vantagem marcado no último minuto de jogo? Ganhar por 3-0. Kai Havertz ou João Félix? Félix. Odegaard ou Smith Rowe? Odegaard. Iniesta ou Xavi? Iniesta. Ser treinado por José Mourinho ou Jorge Jesus? Mourinho. Jogar num grande Portugal ou num clube de meia tabela da Premier League? Num grande Portugal. Diogo, para acabar a conversa e a pergunta que faz a todos os convidados, qual é a tua visão de jogo? A minha visão de jogo é que o futebol hoje em dia, não sei se é felizmente ou infelizmente, foi perdendo alguma criatividade, porque não sei se é por causa de haver muitos estudos, de haver muitos cursos ligados ao desporto, ao futebol, e acho que o futebol foi perdendo um bocado essa criatividade e foi se tornando mais não é a palavra correta, mas se calhar ciência, e é pena porque às vezes vão-se perdendo alguns criativos e alguns jogadores mais habilidosos, como se via Ronaldinho, como se via Neymar, via-se esses jogadores todos, por conta dessas coisas, e acho que agora o futebol também se está a tornar um bocado uma indústria e um negócio onde há muitos interesses e por vezes muitos jogadores perdem a paixão ao jogo por causa disso mesmo, mas é a situação atual e quem gosta de futebol tem que viver assim. Achas que o jogo está monótono? Sim, acho que sim, porque cada vez menos se vê aquele jogador diferenciado, como se via o Ronaldinho que pegava na bola, não tinha medo de tirar 1, 2, 3, 4 da frente, como faz o Neymar, como há poucos jogadores hoje em dia, e às vezes falta esse brilho, esse jogador diferente, e às vezes isso acaba por tornar um bocado o futebol agora um jogo monótono. Já agora então vou fazer uma pergunta bastante específica. Okay. Achas que isso é consequência dos treinadores ou achas que é consequência das boas organizações defensivas das equipas adversárias? Eu acho que é uma mistura dos dois, porque os treinadores é que fazem a boa organização defensiva da equipa. E como agora é tudo estudado ao pormenor, é tudo feito... Eu estava a falar mais dos treinadores, do jogador e da organização defensiva adversária. Ou seja, achas que tem a ver com o feedback do teu treinador ou tem a ver com as organizações defensivas dos adversários? Era mais por aí. Eu acho que é mais, às vezes, o feedback de alguns treinadores que não gostam disso, querem que os jogadores joguem mais simples ou que liberte a bola rápido e faça a bola correr. Acho que é mais por aí, na minha opinião. Há pouco espaço para errar? Cada vez menos, porque as equipas são cada vez mais organizadas e torna isso mais difícil. Isso coloca pressão em vocês? Quando estão no campo e querem tomar, por exemplo, uma decisão de risco e pensam, mas posso falhar. E depois posso ouvir aquela dura. Assim, eu não tenho muito medo de falhar porque não é uma questão de vida ou de morte, é só falhar e a seguir recebemos a bola e se tivermos que falhar outra vez falhamos, mas vamos acabar por acertar. Mas acredito que sim, acredito que hoje em dia haja mais pressão para jogar
por causa disso mesmo, porque há menos espaço para falhar. Ok. Diogo, muito obrigado, foi um prazer. Sim, malta, esta é aquela parte chata do final do vídeo em que eu vos volto a chamar a atenção para comprarem o meu livro. Se quiserem. Se não quiserem também. Comprem também. Vá lá. Vá lá.